Olá. Bem-vindo ao nosso videocast Conversas in a Bottle. Não vamos falar de vinho hoje. A Ana é oleóloga de profissão. Pode-me falar um bocadinho sobre esse percurso, como é que chegou, essa paixão? Bem, oleóloga não é bem é uma profissão, mas não é um curso, não é? Infelizmente não há o curso de oleologia como existe enologia. Eu comecei com o curso de agroindústrias, sou engenheira industrial, e depois, durante o curso, apaixonei-me pelos azeites. E realmente foi quase como uma fixação, só pensava nisso. Eu acho que foi quase como descobrir qual é que era o meu caminho. Andava um bocadinho perdida, gostava de tanta coisa, gosto de muita coisa, então andei meio perdida até ter descoberto numa cadeira que escolhi, que era Tecnologia de Óleos e Gorduras, descobri o azeite na pessoa do professor Gouveia, que foi a pessoa que dava esta cadeira e com quem eu vim a trabalhar uns anos mais tarde como assistente dele na universidade. Então, mas voltando também um bocadinho atrás, sem nunca ter percebido que isso talvez não tivesse no sangue, o meu avô já era produtor de azeite, porque tinha um lagar de prensas na altura, e a verdade é que eu tive sempre este contacto. Claro que nós vivíamos na cidade, não vivíamos no campo, e esse contacto era sempre feito durante as férias de Natal, da Páscoa e do verão. E demorava-se muitas horas a chegar à província, não é? Então não vinha muitas vezes, mas e nunca tive a sensação de estar ligada ao campo. Eu fui muito mais urbana, mas a verdade é que com essa cadeira, com este professor, talvez porque ele era uma pessoa, um comunicador incrível e um apaixonado pelo produto, e passou-me essa paixão. Mas depois descobri que havia tanto ainda para fazer, e ao contrário de meus colegas, muitos deles que foram para a enologia, alguns deles até enólogos conhecidos no setor, mas a verdade é que encontrei uma oportunidade, encontrei a minha missão. Havia tudo por fazer, quando olhava para o vinho, ainda há tanta coisa por fazer, é verdade, mas isso de alguma forma deu-me um propósito na minha vida, e que associei a profissão, uma forma de ganhar a vida, mas a fazer aquilo que realmente eu gosto e que é o meu propósito de vida. Falamos muito em azeite em Portugal, mas em termos de formação, acho que temos algumas carências. Qual é a sua opinião sobre isso? Efetivamente temos carências porque acho que isso também é um bocadinho cultural. Os países produtores de azeite acho que precisam de saber pouco de azeite porque acham que já sabem tudo, não é? E em termos profissionais há uma grande carência, sim. Não há um curso, há mini cursos de prova de azeites, 3 dias, 4 dias, mas quisermos fazer uma especialidade em azeite, não existe. E a razão pela qual eu tive que sair fora, estive em Itália e em Espanha, onde tive estudado vários anos, para poder aprender um bocadinho mais do que é que acontecia nos outros países e poder começar a pensar por mim própria, não é? A criar, de alguma forma, um saber. Mas sempre, lá está, sempre com vontade de fazer esse trabalho em Portugal, porque realmente um país tradicional, que toda a gente dizia que gostava imenso de azeite, usam só azeite em casa, mas víamos o consumo de azeite a diminuir, conta dos óleos, obviamente, que foram substituídos, e da tal BSL, que fazia bem ao coração, não é? Que entrou na casa dos portugueses, e realmente foi assim que eu comecei este caminho. E facilmente identifiquei que havia uma carência muito grande desta área, e que quem quisesse abrir um lagar e começar a extrair azeite não tinha onde aprender. Portanto, qualquer pessoa, desde o mecânico ao sapateiro, podia fazer este trabalho. E a qualidade recente-se, obviamente, porque isto há um saber que tem que ser aplicado. Mas no século XIX existia uma certificação em que essa pessoa tinha que ter uma profissão, que era de mestre lagareiro, e que era certificado, e só sendo certificado é que podia trabalhar na área. Isso depois acabou por desaparecer. Já que fala em todo esse processo e também na parte de qualitativo, e que também qualquer pessoa tecnicamente poderia fazer o azeite, porque é que eu acho, na minha opinião, acho que as pessoas não percebem muito bem como é que o azeite é feito. Conseguia-me explicar um bocadinho mais sobre isso? As pessoas não entendem como é que se faz azeite, porque o azeite é feito na azeitona.
é a azeitona, é a natureza que faz o azeite. Nós o que fazemos é extrair, porque azeite significa sumo de azeitona. Portanto, logo aí é olhar para a fruta como se olha para um sumo de laranja natural. Se a azeitona não for boa, não vamos conseguir um bom azeite. Se a azeitona for má, de certeza que não vamos ter um bom azeite. E mais que tudo, se tiver uma boa azeitona, também devemos extrair mau azeite. Portanto, tudo começa na natureza. E se nós não respeitarmos a rapidez da extração, o cuidado na seleção da azeitona, pouco ou nada poderemos fazer. E relativamente aqui à herdade do Esporão, a Ana neste momento exerce o cargo da diretora de produção. Como é que surgiu esta oportunidade? Como é que aconteceu? É curioso porque eu fui desafiada em 2013. Curiosamente, 2013 é um ano importante para mim, porque nasceu o meu segundo filho. Aliás, eu entrei no Esporão. Eu fui entrevistada no Esporão grávida do meu segundo filho. Então foi um momento especial. Mas basicamente o João Roquete, quando me entrevistou, quando falámos e quando me deu a oportunidade de construir um lagar e desenvolver toda uma área de negócio dentro do Esporão, sendo uma empresa de vinhos que eu admirava e já admirava também o trabalho dos azeites pelo percurso que tinham feito até agora, achei que era uma oportunidade incrível. Ia perguntar, é que eu sei, tenho assim uma informação que desenvolveu algumas técnicas e alguns lagares, alguns truques, não sei se me permite que utilize esta palavra, que são únicas, que têm características únicas, que depois se reflete no produto final e na qualidade reconhecida do produto. Quer desvendar? É segredo? Estou a superar os ouvidos. Basicamente, lá está, eu nunca fiz outra coisa senão trabalhar nesta área e sou muito curiosa e sou obsessiva às vezes nas coisas e realmente temos como objetivo, obviamente, isso é o que faz um bom profissional, não é? É desafiar-se todos os anos. E isso fez com que, e também ajudou, obviamente, eu ser engenheira de industrial de formação, isso também ajudou a desenvolver tecnologias novas que, olhando para aquilo que está a acontecer na natureza, porque nós não podemos alterar a natureza, por muito que muitas vezes tentamos, mas ela, no fundo, dá-nos sempre a lição de humildade, de que no final do dia ela que manda. Portanto, aqui é tecnologias que nós criamos mesmo em relação a sistemas de frio que temos implementados, basicamente surgiu porque estamos numa empresa de vinhos. Isso permitiu-me olhar para aquilo que os vinhos já faziam, olhar também para estas alterações climáticas que estão a acontecer e cada vez nos levam a começar as colheitas mais cedo. E depois é a tentativa de erro. É experimentar, resulta, avança-se, o que não correu bem serviu de aprendizagem. Volta-se atrás. É. Referiu que essa questão a comparatividade com os vinhos, hoje em dia, já há alguns anos para cá, muitos enólogos gostam de trabalhar com monovarietais. Nos azeites não é assim tão comum. Ou já estamos a pensar qual é a mais-valia de eu ter um monovarietal no azeite, ou seja, um azeite com uma variedade de azeitonas só, em prol da outra, que no fundo é a mistura de várias azeitonas. Qual é a sua abertura? O Esporão, por acaso, teve a visão de ser uma das primeiras marcas, se não a primeira marca no mundo inteiro a embalar, a produzir e embalar monovarietais, o Galega e Courville. Variedades essas que até hoje persistem. E qual é a minha opinião em relação, e pensando em azeites, e obviamente tenho conhecimento dos vinhos e tenho uma opinião própria, os monovarietais servem como educação, para mim, que é onde nós podemos expressar melhor um terroir, acompanhar o ano agrícola, compará-lo, porque é diminuir as variáveis, no fundo, não é? É realmente termos esse conhecimento. E porque precisamos muitas vezes daquele vinho, com aquela especificidade. No caso dos azeites é a mesma coisa. Desta forma conseguimos, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, se perguntarmos à maior parte dos consumidores de azeite, não conhece variedades de azeite. E há muitíssimas. Infelizmente, muitas delas já estão perdidas, porque se estão a plantar outras variedades mais produtivas e que não são portuguesas, mas monovarietal é onde nós podemos pesar aquela variedade.
E isso é muito interessante em diferentes momentos. Mas depois temos os blends, que eu acho que é aí que está a arte de misturar, de imitar a natureza, de fazermos um azeite perfeito. E azeite perfeito é conhecer tão bem as variedades ao ponto de conseguirmos misturá-las e tornar o azeite ainda mais perfeito. Esta é a minha opinião, não sei se é a opinião da maior parte dos enólogos, mas acho que começámos por uma moda que começou até nos azeites na América do Sul, com os monovarietais de azeite, porque plantavam só uma variedade e a verdade é que era o trabalho mais fácil. Até comercialmente as pessoas gostam de sentir que são entendidas no assunto e pedem: eu quero este vinho pela variedade, e não estão a falar nem sequer do terroir, de qualquer é a marca. O desconhecimento é tanto, mas eles sentem-se conhecedores. E isso é muito importante para as marcas. É como é que eu vou vender melhor a esses que querem sentir-se conhecedores. E o mesmo está a acontecer com os azeites. É muito mais fácil fazer monovarietais, sim. Fazer monovarietais muito bons é muito mais difícil, mas a arte de misturar não é para todos. Fantástico. Lá está, no fundo, um bocadinho também como os vinhos, essa parte, ou seja, falta sempre qualquer coisa para criar o equilíbrio. Muito bem. Novidades no Esporão? Há alguma coisa que me queira... Se há alguma coisa para breve, há alguma coisa prevista nos próximos tempos? Haverá com toda a certeza, mas vai ter que esperar para ver. Muito bem. Há aqui uma questão também que se fala muito e tem a ver com as alterações climáticas, e dentro desse assunto eu tenho privado com alguns enólogos que dizem que elas são reais, mas que em resultado têm tido as melhores colheitas e os melhores vinhos de sempre. Qual é a sua opinião, obviamente não pelas condições climatéricas, mas em termos de colheita, é mais consistente, menos consistente? Ou seja, qual é a sua opinião em termos desta parte, infelizmente, que nos leva onde estamos? As alterações climáticas, no caso da azeitona, têm afetado bastante, não só a qualidade, mas até a forma de fazer e de pensar. Isto porque... No caso dos azeites, o inimigo é a fermentação, é a oxidação. Nós não queremos nem água, nem oxigênio, nem tempo. Tem de ser tudo muito rápido, porque nós estamos a fazer um sumo de azeitona, não é? Extrair um sumo de azeitona. E estas alterações climáticas fez com que a maturação das azeitonas acontecesse mais cedo. Então estamos a puxar toda a campanha da azeitona para mais cedo. Quando acontece mais cedo, a temperaturas mais altas. E essas temperaturas mais altas faz com que os azeites não tenham a qualidade que deveriam ter, porque, lá está, quando ouvimos falar pressão a frio, extração a frio, é abaixo de 27 graus. E, portanto, os 27 graus, porque a partir dessa temperatura, e em algumas variedades até mais baixo, a partir dessa temperatura começamos a ter os voláteis mais delicados que dão complexidade, vão-se embora. Portanto, azeites a serem feitos no início de outubro, como hoje se faz, com esta temperatura, faz com que os azeites, com a temperatura, façam com que a azeitona fermente mais rapidamente e faz com que estes aromas sejam mais difíceis de preservar dentro do azeite. Razão pela qual há pouco falávamos, não é, da tecnologia. Nós já há bastantes anos, e eu particularmente há mais anos ainda, ando obcecada com esta questão da temperatura e como é que vamos resolver. Porque antes aquecíamos as massas para poder extrair o azeite. Neste momento estamos a pensar, temos que arrefecer as massas para extrair o azeite. Mas depois não esquecem que no campo há um transporte, há aumento da apanha e há calor. E nós não podemos pôr sulfuroso na azeitona, não é? Para aguentar a azeitona até ao lagar. Portanto, aqui é realmente olhar para as variáveis que temos agora e ver como é que as podemos alterar ou minimizar. Perceber que as variedades tradicionais, muitas delas estão no Alentejo há mais de 2000 anos,
são aquelas que, a meu ver, estão a ser mais resilientes nessas alterações climáticas do que as novas variedades foram implantadas há menos tempo. E aí todas estas variedades que nós estamos a ver no Alentejo, regadas com todos os apoios, essas estão a ter mais dificuldades em resistir. Portanto, eu que sou uma defensora, não sou contra nenhuma variedade, mas sou defensora das nossas variedades nacionais e isso de alguma forma deixa-me feliz. Muito bem. Outra questão, com tudo isto, é a sustentabilidade. Ou seja, o Esperão há muitos anos começou a fazer uma conversão e penso que tenha sido talvez das primeiras empresas pioneiras a fazer esse processo da sustentabilidade orgânico, biológico. Nos azeites, que também os são, tudo isso aumenta muitas vezes o risco de haver ou não azeite. Ou estou enganado? Aumenta o risco, mas também aumentam as oportunidades, não é? Aumenta o risco, sim, porque não temos à nossa disposição ferramentas que a agricultura convencional tem, mas também aumenta a oportunidade de nós podermos trabalhar com a natureza a nosso favor. Isso nós acreditamos que se produz produtos melhores. Agora, o Esperão fez esse caminho e bem, mas alegra-me muito pensar, porque nós trabalhamos com muitos fornecedores de azeitona, muitos destes fornecedores já são biológicos, fizeram uma transição connosco, portanto nós contagiamos outros a seguir o nosso caminho. Isso é muito, muito importante e dá uma grande satisfação. Ana, se pudesse distinguir uma personalidade na área, ou um ídolo, quem seria? Só posso dizer um? Pode dizer 2, 3? Se eu pudesse dizer só um, seria a Oliveira. Essa é a personalidade que eu destaco e que me tem ensinado muito. Os homens são feitos de carne e osso, com defeitos, com qualidades, mas quando olho para a Oliveira, que tanto me ensina a resiliência, o ter sido tantos anos abandonada, continua a dar fruto, continua durante 2000 anos a apanhar sol, frio, já cá esteve, já viu tanta coisa. O que eu adorava ter sido a Oliveira para ver passar o tempo também dessa forma. Portanto, ela ensina muito essa resiliência e essa maternidade que a Oliveira representa. Muito bom. Ainda há muito por fazer nos azeites em Portugal. Na sua opinião, o que é que ainda está por fazer? Oh meu Deus, se calhar teríamos que ter outra entrevista, não é? Tínhamos de estar aqui mais um tempo, há muito, muito para fazer, muitíssimo. Eu destacaria 2 ou 3 coisas. Uma estratégia para o azeite português, uma estratégia para as nossas variedades que estão a desaparecer, estão em vias de extinção, uma estratégia de qualidade em que passasse pela educação, que as pessoas precisam realmente de perceber o que é um azeite de qualidade, e depois, do lado do consumidor, perceber que existem azeites tão diferentes, existem combinações tão diferentes e que não é ter uma garrafa de azeite em casa, por bom que seja, significa que é conhecedor de azeite. Tem que ter 2, 3, porque a utilização é diferente. Muito bom. Obrigado, Ana, Nada, pelo prazer. seu tempo. Muito gosto. Obrigado. Então, vamos provar o azeite, Vamos provar o azeite. Não, espetacular.